Olá, amigos. Tô chegando aqui seguindo uma inspiração do meu coração para compartilhar com vocês um capítulo de um livro que dialoga precisamente com o que eu sinto que a gente está vivendo nesse momento a nível pessoal e coletivo. E é um diálogo entre almas. A gente está dialogando muito a nível de personalidade e isso está gerando muita confusão, eu sinto, né? Tenho observado e vivido isso também. E a minha intenção é compartilhar isso para ampliar um pouco a perspectiva do que é esse momento que a gente está vivendo enquanto humanidade, e ajudar a acender mesmo essa chama e se abrir, se entregar voluntariamente para esse grande passo, para esse grande salto que a gente está sendo convidados a participar. E quanto mais a gente se entrega e confia e escolhe, mais fácil fica, porque em algum lugar a gente já escolheu passar pelo que a gente está passando. E é um diálogo para falar com aquelas partes nossas que têm sido desafiadas emocionalmente, nos nossos ideais, nas nossas visões humanitárias, enfim. Não requer mesmo nenhuma introdução, mas só para fazer esse convite mesmo. É um capítulo, deve ter umas 10 páginas, mas eu te convido a, se você quiser, fechar os olhos e só embarcar e se permitir, sentindo, né, o que aquilo vai trazendo dentro de você, as conexões que vão sendo feitas. É mais um convite para uma experiência do que para uma informação, porque foi assim que esse livro me tocou. Sinto que ele chegou num momento mesmo onde se abriu uma porta interna para acessar uma nova compreensão, uma nova postura, uma nova perspectiva. E eu queria também honrar e agradecer muito meu amigo Usba, que deixou esse livro na minha casa. Ficou esquecido por um tempo, mas de repente se abriu e me apaixonei mesmo, assim. E aí quando eu cheguei nesse capítulo, parece que era por isso, era para ler essa história, porque ele vai fazer uma releitura sobre a história de Adão e Eva, que é uma história que tem me mobilizado muito, assim, porque eu sinto que é a grande história que foi mal contada, é um mito fundador, né, da nossa espiritualidade cristã, que, querendo ou não, todos somos influenciados por essa visão de mundo. Isso molda muito os nossos valores, o nosso caráter, a nossa moral. E eu sinto que tem muito dessa necessidade de uma atualização mesmo, que eu até fiz alguns vídeos no começo do ano, fazendo uma leitura sobre esse mito de uma perspectiva mais feminista, poderia dizer assim. Uma perspectiva mais né, desse aspecto nosso, subjugado, submisso, né, do aspecto feminino dentro de nós enquanto um aspecto depreciado, e não deixa de fazer sentido, né? No entanto, essa visão ampliou os horizontes para entender que esse mito está falando de realmente de algo que faz parte, assim, que mesmo o sofrimento, que parecia ser uma condenação, né? Quando eu li esse mito, eu senti que tinha ali uma condenação que foi, né, cravada para a humanidade, e a minha sensação mais profunda é que não precisava ser assim. Então venho aqui também refazer essa leitura que eu senti de oferecer, né, essa reflexão sobre esse mito fundador que eu compartilhei lá atrás, trazendo uma nova compreensão realmente,
que veio muito da minha experiência também durante esses últimos meses, onde eu pude experienciar de fato, assim, o que é esse próximo passo, né? Depois de comer o fruto, depois de, né, se ver no outro e de sofrer com a dualidade profundamente, tem um momento de virada que é uma escolha, né? De voltar para o estado de unidade agora com essa consciência acordada, não mais aquela passividade, né, do Jardim do Éden, mas como uma escolha ativa, que eu sinto que, enfim, né, já sinto esse convite dessa escolha ecoando há muito tempo, e agora tem aqui um mito que eu sinto que abençoa mesmo, assim, esse processo, e eu espero que ele abençoe o processo que você está vivendo e que também te convide, né, ao que for, né, ao que tiver, assim, reverberando na sua vida, mas que faça esse convite. Então, esse livro chama-se O Livro de Mirdad, foi escrito por Mikhail Naim, um autor libanês que viveu entre 1889 e 1988. Era um grande amigo de Khalil Gibran, autor de O Profeta, um livro mais conhecido para nós. Esse livro é mais misterioso, mas me parece que o Ro fez um resgate também, trouxe para perto, para que isso possa ser compartilhado. Então estou aqui tomando essa liberdade e sentindo mesmo esse chamado de compartilhar de algo que é tão atual, tão humano, tão universal e tão bonito. Então, espero que vocês desfrutem e é isso. O nome do capítulo é Do Pecado e o Desvencilhar-se dos Aventais de Folha de Figueira. Começa Mirdad dizendo: Já ouvistes falar do pecado, e agora deveis saber como o homem se tornou pecador. Ele está falando para um grupo de discípulos. E declarais, não sem mérito, que se o homem, imagem e semelhança de Deus, é pecador, então Deus mesmo deve ser a origem do pecado. Existe aí uma armadilha para o desavisado, e eu não gostaria, companheiros, que ficasseis presos na armadilha. Por isso vou retirá-la de vosso caminho, para que possais também retirá-la do caminho dos homens. Não há pecado em Deus, a não ser que consideremos pecado dar o sol algo de sua luz a uma vela. Nem há pecado no homem, a não ser que consideremos pecado queimar-se uma vela inteiramente no sol e assim juntar-se ao sol. Há, porém, pecado na vela que se recusa a irradiar sua luz, e quando se aplica o fósforo a seu pavio, amaldiçoa o fósforo e a mão que o aplica. Há pecado na vela que tem vergonha de queimar no sol, e por isso oculta-se do sol. O homem não pecou por desobedecer à lei, mas por encobrir sua ignorância da lei. Sim, há pecado no avental de folha de figueira. Não lestes a história da queda do homem, tão frugal e ingênua nas palavras, porém tão sublime e sutil em significado? Não lestes como o homem, recém-nascido do peito de Deus, era como um Deus infante, passivo, inerte, não criador? Porque, embora dotado de todos os atributos da divindade, era, como todos os bebês, incapaz de conhecer e muito menos de exercitar suas infinitas capacidades e talentos. Como uma semente solitária, encerrada em belíssimo frasco, achava-se o homem no jardim do Éden. A semente num frasco permanecerá semente, e jamais as maravilhas dela seladas dentro de sua pele serão atiçadas para a vida e para a luz, a não ser que seja escondida em um solo congênere à sua natureza,
e que a pele seja rompida. O homem, porém, não possuía solo algum que fosse de sua natureza, onde pudesse plantar-se e brotar. Sua face não era em nenhum lugar refletida em uma face semelhante. Seu ouvido era um ouvido humano que não ouvia a voz humana. Sua voz era uma voz humana que não ecoava de volta de nenhuma garganta humana. Seu coração era um coração que batia, em solitário uníssono. Só, tão absolutamente só, se encontrava o homem, em meio a um mundo bem emparelhado e lançado em seu curso. Era um estranho para si mesmo. Não tinha trabalho que lhe fosse próprio, nem curso estabelecido a seguir. O Éden, para ele, era o que é para um recém-nascido uma manjedoura confortável. Um estado de bem-aventurança passiva, uma incubadora bem aparelhada. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam ambas a seu alcance. Ele, porém, não estendia a mão para colher e provar de seus frutos, pois seu paladar e sua vontade, seus pensamentos e seus desejos, e até mesmo sua própria vida, estavam todos encerrados dentro dele, esperando para serem lentamente libertados. Ele, sozinho, não conseguia libertá-los. Consequentemente, foi feito que ele gerasse de si mesmo uma auxiliadora para si mesmo. Uma mão que o ajudasse a remover seus muitos envoltórios. Onde melhor obter sua ajuda senão de seu próprio ser, tão rico de auxílio por ser tão potente em divindade? E é isso extremamente significativo. Eva não é novo pó nem novo alento, mas o mesmo pó e o mesmo alento de Adão, osso de seu osso e carne de sua carne. Nenhuma outra criatura surge em cena, mas o mesmo Adão solitário é duplicado, um Adão masculino, um Adão feminino. Assim, a face solitária e sem reflexo obtém uma companhia e um espelho. E o nome sem eco em nenhuma voz humana principia a reverberar em doces refrões acima e abaixo pelas alamedas do Éden. E o coração, cuja batida solitária era abafada em um peito solitário, principia a sentir seu pulso e a ouvir sua batida em um coração companheiro dentro de um peito companheiro. Assim, o aço não faiscante contra o sílex que o faz emitir faíscas em abundância. Assim, a vela não acesa é acesa a partir de ambos os lados. Uma é a vela, um é o pavio, e uma é a luz, embora provindos de extremos aparentemente opostos. E assim, a semente no frasco encontra o solo onde pode germinar e explicar seus mistérios. Assim, a unidade inconsciente de si mesma gerou a dualidade, para que por meio da fricção e da oposição da dualidade possa compreender sua unidade. Nisso também o homem é a fiel imagem e semelhança de seu Deus, pois Deus, a consciência primeva, projeta de si o verbo, e ambos, verbo e consciência, são unificados na sagrada compreensão. Não é uma punição a dualidade, mas um processo inerente à natureza da unidade e necessário para a explicação de sua divindade. Como é infantil pensar de outro modo. Como é infantil acreditar que um processo tão estupendo possa terminar seu curso em 3 vintenas de anos mais 10, ou mesmo em 3 vintenas de milhões de anos. É tão trivial o assunto tornar-se um Deus? Será Deus um capataz tão cruel e miserável que, tendo toda a eternidade para presentear, não concedesse ao homem mais do que tão breve espaço de tempo de 70 anos para que ele se unificasse e reconquistasse seu Éden inteiramente consciente de sua divindade e de sua unidade com Deus? Longo é o curso da dualidade, e tolos são os que o medem com calendários.
A eternidade não conta as revoluções das estrelas. Quando Adão, o passivo, o inerte, o não criador, foi feito dual, ele imediatamente se tornou ativo, cheio de movimento, capaz de criar-se e procriar-se. Qual foi o primeiro ato de Adão depois de tornar-se dual? Foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desse modo fazer todo o seu mundo tão dual quanto ele. As coisas deixaram de ser o que eram, inocentes e indiferentes. Mas elas se tornaram boas ou más, úteis ou prejudiciais, agradáveis ou desagradáveis. Tornaram-se dois campos opostos, ao passo que antes eram um. E a serpente que enganou Eva para que provasse o bem e o mal, não era a profunda voz da dualidade ativa, embora inexperiente, urgindo a si própria a agir e a experimentar? Que Eva fosse a primeira a ouvir essa voz e a ela obedecer, de modo algum é de se admirar. Porque Eva era como se fosse a pedra de afiar, o instrumento designado a tornar manifesto os poderes latentes do companheiro. Não vos detivestes já muitas vezes a visualizar essa primeira mulher, nessa primeira história humana caminhando furtivamente por entre as árvores do Éden, com os nervos à flor da pele, com o coração palpitando como de um pássaro em uma gaiola, esquadrinhando todos os lados por um possível flagrante, a boca salivando quando a mão trêmula se estendeu para pegar o fruto tentador. Não tivestes a respiração suspensa quando ela colheu o fruto e fincou os dentes na polpa macia, para sentir-lhe momentaneamente a doçura, que teria de transformar-se em amargura perpétua para ela e para sua progenitura. Não tendes desejado de todo o coração que Deus paralisasse a audácia insana de Eva, aparecendo-lhe justamente quando ela estava para cometer sua ação irresponsável, e não depois, como ele o fez na história? E tendo ela cometido o seu ato, não tendes desejado que Adão tivesse possuído a sabedoria e a coragem de abster-se de tornar-se seu cúmplice? No entanto, nem Deus interveio, nem Adão se absteve. Isso porque Deus não queria sua semelhança dessemelhante a ele. Era sua vontade e seu plano que o homem caminhasse o longo caminho da dualidade, a fim de descobrir sua própria vontade e plano e unificar-se pela compreensão. Quanto a Adão, ele não poderia, mesmo que quisesse, refrear-se de compartilhar o fruto que lhe era estendido por sua esposa. Era sua incumbência comer dele, simplesmente porque sua esposa havia comido dele, pois ambos eram uma carne, e cada um prestava conta dos atos do outro. Indignou-se e irou-se Deus porque o homem comeu do fruto do bem e do mal? Deus nos livre. Porque ele sabia que o homem não poderia fazer outra coisa a não ser comer. E ele queria que o homem comesse, mas queria também que o homem soubesse antecipadamente a consequência do comer e tivesse a coragem de enfrentar essa consequência. E o homem teve a coragem, e o homem comeu, e o homem enfrentou a consequência. A consequência foi a morte. Porque o homem, ao tornar-se ativamente dual pela vontade de Deus, morreu imediatamente para a unidade passiva. Portanto, a morte não é uma penalidade, mas uma fase de vida inerente à dualidade. Porque a natureza da dualidade é tornar todas as coisas duais e criar para tudo uma sombra. Assim, Adão gerou sua sombra em Eva, e ambos geraram para sua vida uma sombra chamada morte. Mas Adão e Eva, embora obumbrados pela morte, continuam a ter vida sem sombra na vida de Deus. Uma fricção constante é a dualidade, e a fricção dá a ilusão de dois lados opostos, curvados sobre o autoextermínio.
Em verdade, os opostos aparentes autocomplementam-se, autorrealizam-se e trabalham de mãos dadas por uma e única finalidade: a perfeita paz e a unidade e o equilíbrio da sagrada compreensão. A ilusão, porém, está enraizada nos sentidos e persiste enquanto estes persistem. Portanto, Adão de fato respondeu a Deus quando ele o chamou, depois de seus olhos terem sido abertos. Eu ouvi tua voz soar no jardim, e eu temi, porque eu estava nu. E eu escondi-me. Como também a mulher que me deste para estar comigo, ela deu-me da árvore, e eu comi. Nada era Eva senão a própria carne e o próprio osso de Adão. Considerai, porém, esse recém-nascido eu de Adão, o qual, depois de seus olhos terem sido abertos, principiou a ver-se como algo diferente, apartado e independente de Eva, de Deus e de toda a criação de Deus. Uma ilusão era esse eu. Uma ilusão dos olhos recém-abertos era essa personalidade separada de Deus. Não tinha substância nem realidade. Havia nascido para que, através de sua morte, o homem pudesse vir a conhecer seu ser real, que é o ser de Deus. Esse eu desvanecerá quando o olho externo for escurecido e o olho interno for iluminado. Embora isso deixasse Adão confuso, intrigava fortemente sua mente e fascinava-lhe a imaginação. Ter um eu do qual se possa dizer que é inteiramente seu, isso é de fato por demais lisonjeiro e tentador para o homem que não tinha consciência de nenhum eu. E Adão foi tentado e lisonjeado por seu eu ilusório. Embora estivesse envergonhado dele, por ser muito irreal ou muito nu, dele não queria apartar-se. Ao contrário, agarrava-se a ele de todo o coração e com toda a sua genialidade recém-adquirida. E ele costurou folhas de figueira e fez para si um avental com o qual cobrisse sua personalidade nua e a conservasse para si longe da vista onipenetrante de Deus. Desse modo, o Éden, o estado de bem-aventurada inocência, a unidade inconsciente de si mesma, separou-se do homem dual, revestido de avental de folhas de figueira, e espadas de flama foram postas entre ele e a árvore da vida. O homem saiu do Éden pelo portal gêmeo do bem e do mal, e ele voltará pelo único portal, o portal da compreensão. Retirou-se dando as costas à árvore da vida. Retornará com a face voltada para essa árvore. Iniciou sua longa e penosa jornada envergonhado de sua nudez, e tendo o cuidado de esconder sua vergonha, chegará ao fim de sua jornada com sua pureza sem aventais e com o coração orgulhoso de sua nudez. Isso, porém, não se dará até que o homem seja, pelo pecado, liberto do pecado, pois o pecado provará sua própria ruína. E onde está o pecado, senão no avental de folhas de figueira? Sim, nada mais é o pecado do que a barreira que o homem colocou entre ele e Deus, entre seu ser transitório e seu ser permanente. A princípio, um punhado de folhas de figueira, essa barreira, veio a tornar-se um poderoso baluarte. Desde o momento em que se despiu da inocência do Éden, o homem tem trabalhado intensamente para reunir cada vez mais folhas de figueira e suturar aventais sobre aventais. Os preguiçosos contentam-se em remendar os rasgões de seus aventais com os trapos descartados por seus vizinhos mais diligentes. E cada remendo na roupa do pecado é pecado, pois tende a perpetuar essa vergonha que foi o primeiro e pungente sentimento que o homem teve ao destacar-se de Deus. Está o homem fazendo algo para livrar-se dessa vergonha? Ah, todo o seu labor é vergonha empilhada sobre vergonha e aventais sobre aventais. Que são as artes e as erudições do homem senão folhas de figueira?
seus impérios, nações, segregações raciais, religiões, na vereda da guerra, não são cultos de adoração à folha de figueira? Seus códigos de certo e errado, de honra e desonra, de justiça e injustiça, seus incontáveis credos sociais e suas convenções, que são, senão, aventais de folhas de figueira. Se eu avaliar o inestimável, e medir o imensurável, e padronizar o que está além de qualquer padrão, não é tudo isso remendar o já ultra-remendado cinto que cinge os lombos? Sua gula pelos prazeres, que estão plenos de sofrimento, sua ganância pelas riquezas que empobrecem, sua sede pela mestria que subjuga, sua luxúria pela grandeza que deprecia, não são todas essas coisas aventais de folhas de figueira? Nessa corrida patética para cobrir sua nudez, o homem vestiu um demasiado número de aventais, que no decorrer dos anos grudaram tão fortemente à sua pele que ele já não os distingue de sua pele. E o homem ofega por falta de ar e apela por alívio de suas numerosas peles. No entanto, em seu delírio, o homem tudo faria para ser aliviado de sua carga, menos a única coisa que em verdade pode aliviá-lo, que é tirar fora essa carga. Ele quer livrar-se de suas peles extras, enquanto agarra-se a elas com todas as suas forças. Desejaria ser desnudado e, no entanto, permanece completamente vestido. É chegada a hora de desnudar-se, e eu vim para auxiliar-vos a lançar fora vossas peles extras, vossos aventais de folhas de figueira, para que assim possais também auxiliar a todos os que anseiam no mundo, para também atirarem fora as suas. Eu só aponto o caminho, mas cada qual terá que desnudar-se ele mesmo, por mais penoso que lhe seja esse empreendimento. Não espereis por nenhum milagre que vos salve de vós mesmos, nem receeis a dor. A compreensão nua converterá a vossa dor em um perene êxtase de alegria. Se vós enfrentasseis a vós próprios na nudez da compreensão, e se Deus vos chamasse e perguntasse: onde estais? Não vos sentiríeis envergonhados, nem temeríeis, nem vos ocultaríeis de Deus, mas ao contrário, permaneceríeis inabaláveis, soltos e divinamente serenos. E responderíeis a Deus: eis-nos aqui, Deus, nossa alma, nossa existência, nosso único ser. Na vergonha, no medo e na dor, caminhamos pela longa, áspera e tortuosa vereda do bem e do mal, que tu nos apontastes na aurora do tempo. A grande nostalgia apressou nossos pés, e a fé sustentou nosso coração, e agora a compreensão libertou-nos de todas as cargas, fechou nossas feridas e trouxe-nos de volta à tua santa presença, desnudos do bem e do mal, da vida e da morte, desnudos de todas as ilusões da dualidade, desnudos de cada ser, exceto de vosso oniabarcante ser. Sem folhas de figueira para esconder nossa nudez, aqui estamos diante de ti, livres da vergonha, iluminados e sem temor. Vede, estamos unificados. Vede, nós vencemos. E Deus vos abraçará com infinito amor e vos levará diretamente à sua árvore da vida. Assim eu ensinei a Noé, assim eu vos ensino. Acho que não precisa de muitas palavras, mas eu gostaria de deixar só uma sincera oração
do meu coração pro seu, que a gente possa de fato ressignificar as nossas relações, porque é através delas que a gente se separa de nós mesmos para sustentar os aventais, mas é também se abrindo para esse fogo, para essa nudez que a gente tem uma chance enquanto humanidade de descobrir a nossa divindade e a nossa unidade em diferentes expressões. A minha oração é que você possa começar a questionar também tudo aquilo que parece outro, estranho, errado, tudo aquilo que parece que está te gerando dor, a dor do mundo, e se abrir para sentir essa dor, sentir esse outro dentro de você e pedir pela sagrada compreensão e desfrutar dos encontros que a vida vai trazendo no caminho, para que a gente possa ressignificar também o ato de comer a árvore, o fruto da árvore, para que a gente possa de fato aprender a fazer amor através dos olhos de Deus dentro de cada um. Ai. Axé.